Paz para a igreja. Glória a Deus. Bom, vamos estar aqui nesta noite, mais uma vez estar diante da presença de Deus e poder ministrar a sua palavra. Aliás, é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é essencial para nossas vidas. A palavra de Deus ela deve estar todos os dias, em todos os momentos, sendo assimilada na nossa mente, no nosso coração, né? Porque é através da palavra que somos transformados, somos moldados, é através da palavra que Deus nos leva em níveis de experiência em sua presença, onde podemos alcançar o propósito que Deus quer para nós e em nossas vidas, né? Então, entendendo isso, sabemos que a palavra é muito importante. Aliás, foi pela palavra que Deus fez todas as coisas, né? Quando lá no início ele falou que haja e as coisas foram acontecendo, também foi pela palavra que o povo de Israel foi conduzido sobre o deserto, porque o Senhor estipulou a sua menção, estipulou a sua vontade no coração daquele povo, sobre o qual estava com vida durante as dificuldades sobre o qual estava enfrentando. Também é pela palavra que mesmo quando Jesus se encontrou no deserto, ele venceu o inimigo, liberando a palavra do Senhor, liberando a palavra para vencer a tentação que estava naquele deserto. Então sabemos que a palavra é importante para nossas vidas, também pela palavra que o propósito de Deus é colocado sobre nossas vidas, em cada um de nós, e também o plano de salvação é estipulado para nossas vidas. E a palavra de Deus ela é completa, a palavra de Deus é o nosso alimento diário, a palavra de Deus é para nos ensinar, nos compor, a nos conduzir, a nos agir como pai, como mãe, como filhos, como adulto, como criança, como jovem, como adolescente, como empresário, como empregado, seja qual for aquilo que você faz, o que você pretende fazer, a palavra de Deus é a nossa direção. A palavra de Deus ela é importante para nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dar a direção em todos os momentos, em todas as situações de nossas vidas. Mas a palavra sendo importante, ela nem sempre foi dessa forma, né? Nem sempre o povo viu a palavra de Deus como algo primordial, como algo importante. Houve um tempo em que a palavra de Deus foi negligenciada. Houve um tempo em que a palavra de Deus não estava no coração do povo. Houve um tempo em que a palavra de Deus estava distante do povo sobre o qual dizia ser um povo que clamava a Deus, mas não estava vivenciando, não estava escutando, não estava ouvindo a palavra do Senhor, porque ela havia se perdido. E a palavra de Deus diz no livro 2 Reis, aleluia, 2 Reis, capítulo 22, diz assim a palavra de Deus, versos 8. 2 Reis 22, versos 8. Diz assim a palavra de Deus: Disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivã Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã e o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e deu-lhe o relatório, dizendo: Deu certo ajuntar o dinheiro que este recebeu no templo, e o entregaram nas mãos dos homens encarregados de supervisionar a obra do Senhor. Então o escrivão Safã informou o rei: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Ouvindo o rei as palavras do livro, o livro da lei, rasgou as suas vestes. Feche seus olhos um instante. Pai amado, Deus poderoso, querido, amado, Deus que nos transforma, que nos restaura, que nos coloca sobre a cabeça em todas as situações, meu Pai. Te damos graças e te pedimos que essa palavra mencionada venha, Deus, estar em nossos corações, para que possamos assim compreender, entender, para que a tua presença do Espírito Santo venha nos dar direção, venha, Deus, em nome de Jesus, fazer uma palavra rima, uma palavra de conversão, uma palavra de modificação, uma palavra de instrução, uma palavra de fortalecimento, onde a tua presença, Pai, seja constante em nossas vidas, nos conduzindo em todas as situações, para que possamos ser moldados e transformados pelo seu poder, em nome de Jesus. Mas essa é uma palavra que eu estava lendo já há muito tempo, para compreender o propósito de Deus na vida desse povo, né? Que durante muito tempo, a palavra de Deus diz que há muito tempo eles estavam longe da presença de Deus, durante muito tempo eles foram distantes da palavra do Senhor.
E isso é algo muito perigoso para nossas vidas, porque nos dias atuais as pessoas também que desvalorizam a palavra de Deus, não dão importância à palavra do Senhor. E como eu mencionei anteriormente, a palavra de Deus ela deve estar no nosso cabeçalho diário, onde nós devemos buscar instruções para todas as situações de nossas vidas, para tudo que estamos passando, para tudo que estamos sentindo, para tudo que queremos alcançar, para tudo aquilo que temos como propósito diário para a nossa vida. A palavra de Deus, ela deve ser nosso consumo de vida espiritual, né? E também nas outras áreas da nossa vida também, mas elas devem estar presentes em nossas vidas. Mas, porém, houve um tempo que o povo estava distante da palavra de Deus. O povo não conhecia a palavra de Deus. O povo não sabia nada de Deus. Judá, ele começou então a ser levado a uma decadência espiritual, pois a palavra havia se perdido, pois a palavra estava distante desse povo. Agora pensa, se a palavra de Deus não for presente em nossas vidas, certamente nós vamos sofrer essas consequências como o povo de Judá estava sofrendo, uma decadência espiritual cada vez mais longe, cada vez mais distante da presença de Deus. Amados, quando nós não valorizamos a palavra de Deus, quando nós não valorizamos aquilo sobre o qual ouvimos diante da palavra de Deus, quando nós não valorizamos as instruções de vida que nós temos recebido através da palavra de Deus, somos desviados, somos levados a uma decadência espiritual. É isso que estava acontecendo com esse povo de Judá. Não conheciam a palavra de Deus, pois a palavra de Deus havia se perdido. Mas do mesmo modo, na mesma sequência, diante de um quadro de abominação, um quadro onde havia um povo que estava distante da presença de Deus, um quadro onde havia povo que estava negligenciando a vontade de Deus, um quadro onde havia pessoas sobre o qual não conheciam, nunca tinham ouvido nem sequer falar de Deus, porque a palavra de Deus estava sendo negligenciada durante muitos anos, né? Mas ali surgiu um rei que faria toda a diferença, um rei que faria aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero que você entenda um tempo sobre o qual eu estava em caos, porque aonde não há presença de Deus, não há presença da luz. Um tempo sobre o qual o povo estava vivendo uma decadência espiritual. Um tempo sobre o qual o povo estava sofrendo as consequências de suas escolhas, porque todas as escolhas nos trazem consequência, seja boa ou ruim, mas toda escolha vai trazer uma consequência. E o povo estava sofrendo as consequências de não viver a palavra de Deus, de não conhecer a vontade do Senhor, de fazer segundo a sua menção, de viver idolatrias, de viver segundo propósitos colocados de um rei falho, um rei que não tinha uma disciplina, uma orientação, não tinha uma conduta cristã. Mas de repente surge um rei, a palavra de Deus que surge um rei muito novo, mas um rei que faria toda a diferença, um rei que faria aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E a palavra de Deus, cerca mais ou menos de 300 anos atrás, do rei Josias, que foi o rei que começou a governar muito cedo, porque ele tinha apenas 8 anos de idade, mas cerca de 300 anos atrás, um profeta já havia mencionado que um dia viria um rei sobre o qual iria quebrar os altares que foi construído pelo Jeroboão, os altares que foi construído para que o povo fosse levado a pecar, a idolatrar ídolos. Um altar sobre o que foi levado ao povo a entrar numa vida pecaminosa. Mas um dia surgiria um rei que destruiria todos esses altares de Betel, cujo nome seria Josias. Ou seja, muitos anos atrás já havia sido profetizado que um dia alguém surgiria, um novo rei, onde governaria, onde qual faria a vontade de Deus, iria destruir os altares dos seus antepassados. Então o rei Josias começou muito novo, ele tinha apenas 8 anos de idade, porque o seu pai havia sido morto, o rei Amon, o rei falho, um rei idólatra, filho de Manassés, que era o avô de Josias, também falho, também idólatra. Aliás, Manassés foi conhecido pela sua idolatria, cujo filho Amon herdou isso de seu pai. Mas quando Josias começou muito cedo a governar, aí houve uma quebra de maldição dessa corrente, dessa situação, dessa levagem sobre a qual foi conduzida até a vida de Josias, mas Josias exterminou. Ele quebrou essa maldição, onde a idolatria estava sendo feita no meio do povo.
onde as pessoas não conheciam a Deus, onde as pessoas não sabiam da vontade de Deus. E isso, meus irmãos, nós temos que nos atentar, porque às vezes na nossa casa, na nossa família, tem se criado coisas que vêm dos nossos antepassados. Tem se levantado situações sobre qual se procede dos nossos antepassados. E eu e você devemos entender que nós temos que quebrar toda maldição, interferir que isso se propaga, se avança, prossegue adiante. Em nós, toda maldição deve ser quebrada. Em nós, toda maldição deve ser anulada. Em nós, toda maldição deve ser terminada. Não devemos deixar propagar, avançar adiante. Diz comigo nessa noite. Em mim, mais forte em mim, toda maldição, sim, foi quebrada. E se há ainda alguma maldição sobre qual eu não mencionei, nesta noite, neste momento, na autoridade do nome de Jesus, eu rejeito, anulo, quebro, no nome de Jesus. E essa autoridade, nós temos que entender isso, devemos deixar para cá. E esse rei, ele decidiu conhecer a Jesus, ele decidiu conhecer esse Deus. Um rei que há 8 anos começou a reinar, muito novo, muito jovem, muito inexperiente em tudo, mas a palavra de Deus, no 16, ele começa a buscar a presença de Deus, vivendo numa situação de caos, vivendo num ambiente de idolatria, mas ele decide buscar a presença de Deus. Mas nada ele sabia sobre a presença de Deus, nada ele sabia sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus havia se perdido. Mas ele ensinava, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, havia um rei sobre o qual se chamava Davi, em que o Deus sobre o qual Davi era prestada a sua presença, ele se portava mediante a vontade de Deus, e Deus atuava no meio do povo. Havia um rei sobre o qual conhecia um Deus que derramava graça sobre a vida do povo, onde a palavra era mencionada, mas atualmente nada se sabia sobre a presença de Deus. Mas o rei Josias estava disposto a conhecer desse Deus. A palavra de Deus diz que aos 16 anos ele começa a buscar esta presença. Essa presença que transforma, essa presença que cura, essa presença que restaura. E aos 20 anos, então, Josias inicia as suas reformas, destruindo as práticas idolatrias e restaurando a adoração ao Senhor. Josias estava mesmo disposto a acabar com qualquer foco de adoração pagã, qualquer foco de adoração sobre o qual não se procedesse desse Deus sobre o qual salva, cura, restaura, transforma. Ele estava disposto a exterminar. Os altares que foram levantados, ele estava disposto a destruir. Josias estava disposto a conhecer mais desse Deus. Josias estava disposto a conhecer mais a vontade do Senhor. Mas a palavra de Deus havia sido esquecida. A palavra de Deus havia sido abandonada. A palavra de Deus havia sido rejeitada. A palavra de Deus não estava mais no coração do povo. A palavra de Deus não estava sendo mais mencionada no meio do povo. Meus amados, quando o desejo de buscar a presença de Deus se acaba, as paixões carnais começam a se manifestar na nossa vida. As paixões carnais começam a manifestar no nosso coração e começa então a subter um desvio espiritual. O povo estava sofrendo as consequências das paixões carnais. Por quê? Porque a presença de Deus não estava mais com aquele povo. Porque nada conheciam de Deus, nada conheciam da palavra do Senhor, nada conheciam do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nada sabiam mais do Deus sobre o qual se manifestou com graça e poder sobre o seu povo. E o povo começou então a sofrer as consequências da manifestação das paixões carnais. É onde, quando acontece, quando nos afastamos da presença de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da vontade do Senhor, quando nós não buscamos a revelação através da palavra de Deus, nos esquecemos desse Deus poderoso que transforma, que cura, que restaura, e a manifestação da carne começa a se obter a nossa vida no nosso coração, e começa então a obter um novo desejo, um desejo carnal, um desejo que está longe da vontade de Deus. A nossa vontade começa a se prepor, a nossa vontade começa a se sobressair, os nossos desejos começam a ser levantados e começamos então a se desviar da vontade de Deus.
Começamos então a ter um desvio espiritual, porque as paixões carnais começam a se manifestar na nossa vida. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, não se desvie sequer um segundo da vontade de Deus, da palavra do Senhor. Leia constantemente a palavra de Deus, reflita, pensa, analisa, toma como base para a sua vida. Se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão indo ruim, a palavra de Deus é referência. Se você está bem financeiramente ou não, a palavra de Deus é referência. Se as coisas estão tomando rumo ou não, a palavra de Deus nos informa quanto a isso. Mas a palavra de Deus deve ser instrumento diário, contínuo, todo momento, todo instante, a toda hora, em todas as situações na nossa vida. Porque quando nós nos afastamos, quando nos acomodamos, quando nos deixamos e nos permitimos afastar da presença de Deus, começa então a manifestar as paixões carnais no nosso coração, o desejo pecaminoso, onde começa a nos destruir uma nova direção, um novo rumo, uma nova propagação, onde a manifestação do pecado começa a ser evidente em nossa vida, nosso coração. E começamos então a não ter mais vontade de fazer as coisas de Deus. Hoje eu não estou com vontade, não tenho ânimo para ler a palavra de Deus. Hoje eu estou triste, não quero ouvir a palavra de Deus. Hoje eu estou desanimado, eu não quero ir para o culto. Hoje eu estou entristecido, não quero ouvir ninguém vir querer falar da palavra de Deus para mim. Porque o coração já não está mais na presença de Deus. Porque a vontade de Deus está sendo esquecida nos nossos corações, na nossa vida. Porque não está mais como referência, como base. Porque a vontade de Deus já não está mais sendo colocada como algo primordial para a nossa vida. Então isso vai nos levar a uma decadência espiritual. 2 Reis 22, nos traz claro o ensinamento, onde o afastamento da palavra de Deus nos leva a uma decadência moral e espiritual. Todas as vezes que nos afastamos da vontade de Deus, certamente vamos cair em decadência, onde vamos sofrer as consequências de afastar da presença de Deus. Em alguma parte, a Bíblia diz, em alguma parte da história aqui, alguém deixou a palavra de Deus esquecida. Em alguma parte, alguém não valorizou a palavra de Deus. Talvez na sua vida não tenha sido diferente, até então, porque hoje você decidiu estar aqui. Talvez na sua vida você ficou muito tempo distante da presença de Deus, porque em alguma parte da história, alguém decidiu não buscar a presença de Deus. Ou alguma parte da história você decidiu não buscar a presença de Deus. E certamente sofreu as consequências de estar distante da presença de Deus. Certamente sofreu as consequências dos desejos pecaminosos se manifestarem no seu coração. De repente você se sentiu em apuros e se sentiu em grande risco quando se afastou da presença de Deus. Porque é isso que acontece quando nos afastamos da vontade de Deus. É isso que acontece quando nós nos afastamos do propósito de Deus. Talvez não foi por culpa sua, ou talvez por inocência, ou talvez herança paternais, ou talvez até dos teus avós, ou de pessoas sobre o qual fez parte da sua história que te levou a cair numa decadência espiritual. Mas nós temos a escolha. O rei Josias ele escolheu andar na presença do Senhor, e ele desconhecia, porque ele não tinha a palavra nas suas mãos, mas ele decidiu: eu quero conhecer esse rei, esse Deus sobre o qual transforma, esse Deus sobre o qual cura, esse Deus sobre o qual se manifestou ao coração dos seus filhos. Ele escolheu conhecer esse Deus, mesmo que os seus antepassados, mesmo que não tinha história de presença do Senhor em sua presença, porque até então ele nada tinha vivenciado, mas ele decidiu buscar essa presença, mesmo que ele não tinha referência dos pais, mas ele decidiu buscar essa presença. Alguma parte da história ele esqueceu, mas ele decidiu fazer a diferença. Quando a palavra de Deus é esquecida, famílias se perdem. E por isso que vemos muitas famílias se deteriorando, se acabando, famílias entrando em erupção, famílias entrando num quadro, num estágio de perigo, porque a palavra de Deus não está no lar, não está na casa, não está no coração das famílias. Quando a palavra de Deus é esquecida, filhos se corrompem. E daí começamos muitas vezes a questionar acerca
da educação dos nossos filhos, o porquê que nossos filhos tomam algumas disciplinas, o porquê que eles não são educados, o porquê que eles não nos correspondem aos nossos ensinamentos, porque de repente nós não estamos valorizando o que a palavra de Deus nos ensina quanto aos nossos filhos. E alguma parte da história, a palavra foi esquecida. E quando a palavra é esquecida, certamente identidades são perdidas. Quantas pessoas desconhecem a respeito de sua posteridade, de sua identidade, daquilo que a palavra de Deus dá referência de quem nós somos. Muitas vezes entramos em apavoro, entramos em desespero, porque nós não nos conhecemos quem nós somos, espiritualmente falando. Muitas vezes nós não sabemos porque a palavra de Deus diz quem nós somos, quem eu sou, quem você é na presença de Deus, o que você pode fazer no nome de Jesus, o que nós podemos, até onde podemos alcançar na presença de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Às vezes permitimos que situações, dificuldades, problemas, adversidades entrem e corrompem nosso coração, porque nós não sabemos o poder que temos sobre o poder da palavra de Deus, de expulsar demônios, de profetizar, de determinar através do nome de Jesus o sobrenatural acontecer, de declarar cura, restauração, milagre, provisão, de declarar mudança, de declarar manifestação da glória de Deus, de declarar que todo mal saia. Às vezes nós nos permitimos viver num ambiente de conflito, perturbação, angústia, tristeza, mágoa, ódio, rancor se manifestando, desejos carnais sendo impossíveis em nossas vidas, porque nós não colocamos, não entendemos, não compreendemos que a palavra, o poder que a palavra de Deus tem. Desconhecemos ou não compreendemos, e com isso sofremos as consequências. Quando a palavra de Deus é esquecida, vida vira em trevas. Amados, nós estamos vivendo os tempos sobre o qual nós devemos compreender, entender e analisar o que a palavra de Deus tem para mim, para você, como propósito de salvação. Porque talvez amanhã não haverá mais tempo. Talvez amanhã será um dia sobre o qual nós não vamos poder mais nos dirigir à palavra de Deus. Não vamos ter esse livre-arbítrio ou esse momento sobre o qual hoje nós temos de livremente conhecer a vontade de Deus. Talvez pode ser tarde demais, mas busca constantemente a presença de Deus. Que possamos ser como o salmista, em que diz: escondi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra. Para que eu não pecasse contra? O salmista, ele fez questão de esconder, de guardar a palavra de Deus no coração. Nós podemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Guardar a palavra de Deus no nosso coração é deixar o Espírito Santo de Deus se manifestar. É deixar a palavra, trazer memórias, lembranças, discernimento, entendimento, compreensão. É trazer refúgio, é trazer muitas vezes até aquilo que a gente desagrada, um desconforto, porque a palavra de Deus nem sempre é confortável, às vezes é desconforto, para que haja mudança, para que nós podemos pensar, para que nós podemos retomar o caminho, para que nós venhamos analisar a vida que temos levado, que estamos levando, para que nós venhamos assim então refletir sobre as consequências, os problemas, as situações sobre as quais estamos passando. Possamos então esconder a palavra de Deus no nosso coração, guardar essa palavra de Deus no nosso coração, guardar aquilo que temos ouvido, aquilo que temos lido, aquilo que temos escrito, para que possamos então todos os dias avançar um nível maior, avançar um novo tempo, avançar uma nova situação, avançar no propósito de Deus, avançar na vontade do Senhor. Eu posso crescer a cada dia como pai, eu posso crescer a cada dia como filho, eu posso crescer a cada dia como cristão, eu posso crescer a cada dia como filho de Deus, eu posso crescer na vontade do Senhor, eu posso crescer no propósito de Deus.
Eu posso me permitir a cada dia ser moldado. Todos os dias eu preciso reconhecer Jesus na minha vida. Todos os dias eu preciso me arrepender dos meus pecados. Todos os dias eu preciso buscar conhecimento da palavra de Deus. Todos os dias eu preciso buscar a leitura da palavra de Deus. Todos os dias eu preciso me mergulhar no chão, me avançar sobre o chão, me dobrar sobre o chão. Todos os dias eu preciso me colocar como pequeno, para que eu possa então ser moldado e transformado. Todos os dias eu preciso quebrar meu orgulho. Todos os dias eu preciso do amor, da misericórdia do Senhor. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos compreender que a palavra de Deus é referencial e predominante para nossas vidas. Hilquias, o sumo sacerdote, encontra o livro da lei no meio da sujeira, no meio do tudo, no meio da bagunça. Onde que ele foi encontrar a palavra de Deus sendo esquecida, abandonada, rejeitada? A palavra não tinha valor no meio do povo, a palavra tinha sido esquecida, estava abandonada no meio da sujeira. E Hilquias então encontra esse livro abandonado, rejeitado pelo povo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que o culto continuava, mas a palavra havia sido esquecida. Quer dizer que o templo podia estar cheio de pessoas, porque ali estava cheio de pessoas, mas pessoas estavam vazias da presença de Deus. Meus irmãos, e hoje não é diferente. Infelizmente vivemos um tempo sobre o qual pessoas estão vazias do seu coração da presença de Deus. Vemos igrejas que estão cheias de pessoas que estão transbordando de pessoas, mas porém a palavra de Deus não é aplicada. Meus irmãos, como é triste você ver, como é desanimante você ver, como é angustiante você ver igrejas que estão lotadas de pessoas. Deixa eu glória a Deus porque a igreja está lotada. Querido, meus irmãos, glória a Deus, a palavra de Deus foi pregada ali. Se não tiver palavra de Deus, alguém contou uma história, não sei se é aqui, não sei se é o pastor, alguém contou, não me lembro hoje, acho que foi hoje que eu ouvi, de um louvor, o cara não estava no louvor, ele falou, mas nem eu estou lá. Alguém? Sou eu, Ronald, né? Eu não vou recordar porque eu não lembro, eu lembrei aqui agora. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu conseguir. Havia um louvor, um grupo de louvor, e tinha um cara que ele não cantava muito bem. Eles vão corrigindo aí, quem ouviu? Não cantava muito bem. Então aquela igreja, ela mandou ele não dava para estar lá. Ele falou, não dá porque você canta muito mal aí, você não pode estar nesse grupo de louvor. Daí ele saiu puxante, desanimado, triste, pelo caminho, e sentou no banco da praça, para você ter uma ideia aqui, tá? Eu não entendo direito isso lá. Mas sentou no banco da praça, triste, lá começou a orar a Deus, falar com Deus, Deus, por que nenhum lugar me aceita cantar, e quando agora eu estou na igreja, nem na igreja, no culto do louvor, aceita cantar, porque ele cantava muito alto, porque não era muito, agradável essas palavras, nem na igreja me aceita cantar. Daí o conselho que Deus deu para ele, é assim, não se preocupe, porque nem eu estou lá. Não riram, Me deixar sem graça, cara. Contei certo. Falou assim, não se preocupe, você não conseguiu entrar. Conta aqui, pastor. Conta aqui, faz uma conta aqui, o povo escuta que eu não vou contar, porque riu, até legal. É só no final, tá? Ele reclamou para Deus que ele não estava conseguindo entrar no campo do louvor. Daí Deus respondeu para ele assim, não se preocupe, eu também não consigo entrar. Muito forte, né, gente? Não, é muito forte. Então, deixa eu voltar ao raciocínio. Igrejas, às vezes, estão cheias de pessoas onde qual a palavra de Deus não está sendo manifestada, onde qual a palavra de Deus não está sendo aberta. Meus irmãos, as pessoas estão correndo atrás de revelação, correndo atrás de milagres, mas estão correndo atrás da vontade de Deus. A palavra de Deus é revelação para os nossos corações. A palavra de Deus nos orienta, nos ensina, nos instrui, nos molda. A palavra de Deus dá a referência de como devemos nos portar, nos conduzir, agir. A palavra de Deus é essencial. Então não adianta um templo cheio, uma igreja cheia, sobre o qual essa própria palavra hoje nos ensina. Um templo estava cheio de pessoas, mas o livro havia sido esquecido. A palavra de Deus não estava sendo pregada.
Aí não há importância. A palavra havia sido esquecida, já não estava mais no coração das pessoas. As pessoas não tinham desejo de ouvir a vontade de Deus, eles queriam ouvir os seus próprios egos, seus próprios desejos. A palavra de Deus já não era mais valorizada no meio do povo. E Deuteronômio, vamos continuar o livro que esse povo achou era o Pentateuco, tá? Porque até então não tinha as outros livros escritos. Era o Pentateuco, o livro que Moisés escreveu. E ali certamente havia ali palavras de cura, transformação, renovo, milagre, palavras de bênçãos para o povo, porque o povo desconhecia. O povo desconhecia porque não lia a palavra, porque a palavra de Deus estava sendo rejeitada, porque a palavra de Deus não estava mais no meio do povo, a palavra de Deus havia sido esquecida. Então o povo desconhecia as palavras. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, é uma das coisas que o rei Safã leu. Veja Deuteronômio 28, 11, diz assim: se ouvirdes a minha voz e tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas as bênçãos te alcançarão. Isso é uma promessa para mim e para você. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Essa é a palavra de Deus para o rei Josias, para o rei Safã, para o rei Ilquias, para o sacerdote Equias. Essa é a palavra para aquele povo, para o povo de Judá. Essa é a palavra para a nossa nação. Essa é a palavra para nossas vidas. É a promessa de Deus. Se nós ouvir a voz do Senhor e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, a sua vontade, o seu desejo, esse cuidado de ouvir os mandamentos que Ele nos ordena, o Senhor vai nos exaltar sobre todas as nações e virá sobre as bênçãos nos alcançarão. Ou seja, as bênçãos virão sobre nós. Está entendendo, meus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo? As bênçãos te alcançarão. Está dizendo que você não precisa correr atrás das bênçãos. Deus vai vir atrás de você. É o que a palavra de Deus está dizendo. Mas o povo desconhecia. O povo não conhecia isso. O povo não sabia dessa palavra, porque a palavra de Deus havia sido esquecida. Não estava em seus corações. Então eu quis, quando ele encontra esse livro, entregar Safã. Safã lê e se assusta com o que lê. Claro que ele levou tempo para ler todo o livro, mas ele se assusta com aquilo que ele lê. Uma das coisas que ele leu está em Deuteronômio capítulo 28, versos 15, que diz assim, Deuteronômio 28, 15, diz assim: porém, se não deres ouvido à minha voz, e não cuidares de cumprir todos os meus mandamentos, e os estatutos que vos ordeno, então virá sobre ti maldições que te alcançarão. Meus irmãos, por que Safã temeu nessa hora? Por que ele ficou apavorado com aquilo que ele leu? Porque ele sabia que havia uma nação corrompida pelo pecado. A nação estava distante da presença de Deus. A nação estava distante da vontade do Senhor. Ele sabia que havia uma nação corrompida pelo pecado. Então ele sabia que aquela palavra de bênçãos era para eles, mas a palavra de maldição cairia também sobre aquele povo. Então ele, o que Safã toma posição? Ele ia até o rei Josias e lê essa palavra ao rei Josias. E quando Josias ouve quando ele lê a palavra de Deus para o rei Josias, a palavra de Deus diz que o rei Josias rasga as suas vestes com aquilo que ouviu. Rasga, se deita ao chão com aquilo que tinha ouvido, porque ele viu o quanto Judá havia se desviado da vontade de Deus. Ele vê o quanto o seu povo estava distante da vontade de Deus. Vocês estão vendo nessa noite como é importante a gente ler a palavra de Deus? Porque como a gente vai saber se estamos no caminho, na direção, no propósito, na vontade do Senhor? Conhecendo a palavra, tendo instrução da palavra, lendo a palavra, compreendendo a palavra, analisando a palavra, sendo instruído pela palavra. E se nós não buscar conhecimento da palavra, vamos assim como esse povo, sofrer as consequências de uma má escolha. E a primeira escolha vai ser a manifestação dos desejos carnais, porque se não temos contato com a palavra, a vontade carnal é manifestada. E se a vontade carnal é manifestada, passamos então a não obter a vontade de Deus. E se não obtemos a vontade de Deus, temos aí um esfriamento espiritual, temos aí uma bagunça mental, onde vamos viver aí consequências de nossas escolhas, onde certamente vamos começar então a ter práticas que não estão de acordo com a vontade de Deus e vamos julgar corretas. Por isso tem muitas pessoas que julgam
nas suas práticas pecaminosas corretas, porque não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra de Deus é revelação. Se ela é revelação, logo se aquilo que eu estou fazendo não está de acordo com a palavra de Deus, então eu estou em práticas que estão distantes da vontade do Senhor, que são denominadas pecaminosas, onde Deus abomina, onde Deus rejeita, onde Deus não concorda. Nós vemos igrejas se manifestarem, igrejas se levantarem, não estou falando de modo geral, igrejas se levantando, onde não pregam a palavra e diz que ali tem a presença de Deus. Se na minha casa a palavra de Deus for pregada, se aqui nós deixarmos de pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus deve ser primordial, deve ser essencial nessas vidas. Diante disso, o rei Josias consulta então uma profeta, uma profetisa chamada Uda. Porque ele, diante daquilo que ele leu, ele tinha que tomar uma posição, ele queria saber como se conduzir, ele não sabia como se portar. Até então ele não conhecia nada da palavra de Deus, Então ele vai até uma profetisa chamada Uda, e a resposta foi clara, que o juízo viria sobre o povo de Judá. Só que Deus, ele respondeu com graça ao rei Josias. Ele falou: o juízo vai vir sobre o povo, porque o povo estão praticando, abandonou a minha presença, a presença de Deus, estão praticando idolatria, estão distantes da minha vontade e se voltou ao Senhor, estão em práticas de idolatria. Mas o Senhor respondeu com graça para Josias quando ele disse: eu vou esperar o tempo que você vier sobre Judá, eu vou poupar essa cidade. Ele guardou a cidade enquanto Josias estava sobre Judá. As coisas só foram acontecer, o juízo só chegou sobre essa terra quando Josias morreu. Mas enquanto Josias ali estava, ele respondeu com graça sobre aquele local. Josias começa então, mediante tudo isso que ele viu, já estou acabando, mediante tudo isso que ele viveu, mediante tudo isso que ele teve agora o conhecimento, ele começa a tirar todo o lixo espiritual, todo o lixo entulhado, quebrando os altares dos seus antepassados, porque ele tinha que tomar agora uma posição. Josias não podia permanecer do mesmo jeito, Josias não podia permanecer da mesma forma. E ele começa então a quebrar todos os altares dos seus antepassados. Meus irmãos, você não precisa ser refém dos seus antepassados. Às vezes mencionamos: mas a minha história foi dessa forma, no meu passado foi desse jeito, isso já vem de geração, os meus pais viveram dessa forma e deu certo, ou dessa forma se procederam, os meus antepassados sempre foi conduzido dessa forma, e sofremos as consequências, sobre o qual criamos um lixo espiritual em nossas vidas. Você não precisa ser refém do seu passado, você não precisa aceitar tais práticas, as situações de sua vida, porque seus antepassados viveram. Deus está te levantando hoje, nesta noite, assim como o rei Josias, para quebrar todos os altares que trouxeram maldição. Mas existe situação sobre a qual você está vivendo hoje, que é uma maldição hereditária, vem lá dos seus avós, vem lá dos seus antepassados, vem lá de seus pais, vem lá dos pais dos seus pais. Você não precisa aceitar na sua vida. Rei Josias, ele poderia dizer assim: mas meu avô já era conhecido pelas práticas pecaminosas de idolatria. O meu pai também já era conhecido, foi assassinado, foi morto, mas já era conhecido assim também. Ele comecei a reinar e você que o mesmo caminho, a mesma linhagem. Não, ele falou: destruir os altares. Eu quero conhecer o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Eu quero conhecer esse Deus, o Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nos levanta, o Deus que nos molda, o Deus que nos cura, o Deus que perdoa, o Deus que ama, o Deus que... Ele tomou uma posição, ele não aceitou viver nas mesmas práticas. Você não precisa viver nas mesmas práticas, você não precisa aceitar na sua vida. Você não precisa aceitar que esse altar que traz maldição sobre a sua vida permanece de pé. Mas já há muito tempo quebra todos os altares da sua vida. Existe um detalhe, mas o lixo espiritual não tem que apenas ser jogado fora. O lixo espiritual não tem que apenas ser lançado fora da sua vida. É necessário deixar a palavra de Deus entrar. Porque quando nós tiramos o lixo espiritual da nossa vida,
Quando nós tiramos todo o lixo, todo o entulho da nossa vida, mas não entra a palavra de Deus, a presença de Deus não preenche o lugar, aí pode haver uma consequência. O lixo tem que ser tirado, mas a palavra de Deus tem que entrar no coração. Josias encontrou Deus através da palavra. Ele desconhecia a vontade de Deus. Ele decidiu caminhar com Deus, mas ele desconhecia a vontade de Deus, porque a palavra havia sido perdida. A palavra não estava no meio do povo. Mas quando ele leu a palavra, ele tomou uma posição. Agora eu vou jogar fora todos os lixos espirituais. Vou quebrar os altares que os antepassados levantou. Eu vou destruir os altares. Ele decidiu isso. Ou seja, ele decidiu fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Ele preencheu aquele lixo espiritual com a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus vai nos instruir. Pessoas vivem com medo, pois não conhecem a palavra de Deus. Mas em Marcos 5,16 diz: não tenha medo, então somente creia. Enquanto nós não conhecer a palavra, nós não vamos crer. Se nós não crer, nós vamos viver com medo. Pessoas vivem deprimidas, ansiosas, pois desconhecem a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade não está sobre quem? Sobre Jesus. Porque ele cuidará de nós. Ele vai cuidar de nossas vidas. Se isso nós não fazemos, vamos viver deprimidos, vamos viver angustiados. Pessoas vivem aprisionadas, acorrentadas, pois desconhecem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus diz, no livro de João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. A verdade liberta, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra modifica, a palavra nos instrui, a palavra nos direciona, a palavra nos dá um referencial, uma posição, uma conduta. A palavra de Deus é o alimento para as nossas vidas. A palavra, se nós não tivermos essa compreensão, esse entendimento, vamos cair na decadência espiritual e vamos sofrer as consequências de nossas escolhas. A palavra de Deus é necessária. Para que a palavra, para que a adoração ao Senhor fosse restaurada, foi necessário retirar toda a imundícia que era acumulada no templo. Isso foi feito pelo rei Josias. Tirou toda a imundícia que estava acumulada no templo, para que a adoração ao Senhor fosse restaurada. Mas o que está no seu coração? Será que não tem imundícia, uma sujeira, um entulho que precisa ser retirado? Meus irmãos, eu quero falar francamente e claramente para mim e para você nessa noite. Às vezes nós viemos na casa do Senhor adorar, glorificar, exaltar, bendizer o seu nome, mas o nosso coração está cheio de entulho. O nosso coração está cheio de mágoa, rancor, ódio, tristeza, ira, coração problemático, coração de pedra, um coração que não ama, não perdoa, não sabe amar, não sabe perdoar, um coração entristecido, raízes profundas de mágoas. O que nós queremos do Senhor se nós não queremos fazer nada segundo o que a palavra de Deus nos instrui? E nós podemos compreender que a palavra de Deus nos diz isso porque havia um povo que durante muito tempo, durante muitos anos, desconheciam a palavra de Deus. E a palavra de Deus estava no meio dos entulhos, havia sido esquecida no meio da bagunça. E o povo vivendo com contradições à vontade de Deus. Não adianta eu querer adorar o Senhor, a casa de Deus, com o coração está cheio de tudo, não vou ouvir nada. Porque está bloqueado. Porque Deus vai falar, não vou ouvir. Eu preciso limpar o meu coração. Eu preciso tratar o meu coração. Eu preciso tirar toda a imundícia. Eu preciso tirar tudo aquilo que impede a chegar na presença de Deus. Porque Ele vai falar, vai entrar, porque está cheio. Cheio, não da presença de Deus, cheio de entulhos que precisa ser retirado. A sujeira no coração enfraquece a nossa fé. Por isso que o mundo, os anos desanimado, angustiado, esquecido, não tem fé, não tem ânimo, cai em desespero facilmente, porque a sua fé está abalada, porque a sujeira há entulhos no coração. Para encerrar, Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo? A fé vem pelo? E ouvir o quê? Como vai ter fé se não consegue ouvir a palavra de Deus? Porque o coração está cheio de amargura, tristeza, pecado, rancor, ódio, mágoa e perseguição.
para a gente das coisas. Acabou o tempo? Vamos então ficar de pé no nome de Jesus?